Olá a todos, eu sou o Alif Pena Guedes e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Deslocamento Forçado por Eventos Extremos e Direitos Humanos, uma primeira aproximação bibliométrica. O trabalho foi desenvolvido pela Sofia Deodoro, Renata Pereira, por mim e pela professora doutora Ana Maria Helminski de Ávila. Contextualização do que se entende por deslocamento forçado por eventos climáticos extremos. Então, nesse tópico, nós vamos explorar os principais fatores climáticos que impulsionam o deslocamento às regiões mais afetadas globalmente e os impactos diretos sobre as liberdades fundamentais das populações deslocadas. Com relação aos fatores climáticos que impulsionam o deslocamento forçado populacional ou potencializa esse deslocamento, nós destacamos três eventos: secas severas, que ocorre de modo geral, né, ela proporciona um deslocamento de forma mais gradativa. Inundações e tempestade, que são eventos mais repentinos, então eles acabam impulsionando, né, forçando a população a se deslocar de forma imediata, e o aumento do nível do mar também é um evento que impulsiona o deslocamento desses grupos, dessa população, de forma mais gradativa. As principais regiões e grupos afetados globalmente. Então, as regiões costeiras, elas acabam sendo as regiões mais vulneráveis para essa proximidade com o mar. Regiões semiáridas e sensíveis, então, por conta desse processo de desertificação e escassez hídrica. E os grupos suscetíveis, né, acaba recaindo, os impactos ambientais, os riscos, eles acabam sendo desproporcionais. Então, os grupos que menos contribuíram para as mudanças climáticas são hoje os que suportam o maior peso desses eventos. De modo geral, nós examinamos, né, como o deslocamento climático, né, induzido pelo clima, ele compromete os direitos básicos dos grupos mais vulneráveis, como o acesso à moradia, à saúde, à segurança e à liberdade de circulação, revelando aí um aumento nessas vulnerabilidades. Investigar o tema e como esse tema ele se articula com a justiça climática e os direitos humanos, nós optamos por uma primeira aproximação utilizando a abordagem bibliométrica. Portanto, esse estudo ele possui uma abordagem bibliométrica de caráter descritivo e exploratório, com uma abordagem quantitativa. Utilizamos a base da Scopus para investigar essa primeira aproximação com o tema e utilizamos a expressão booleana descrita. Essa busca ela incorporou todos os documentos publicados até a data da coleta, que foi 10 de maio de 2024, sem critérios de exclusão, pois o nosso objetivo ele era contemplar todo o universo de publicações sobre a temática. Então essa coleta, né, ela contemplou um universo de publicações que totalizaram uma amostra de 15.586 documentos, compreendendo o período de 1984 até 2024. Agora eu vou apresentar alguns dos nossos achados dessa pesquisa, a partir de uma análise de palavras-chave e identificação de lacunas temáticas. Com relação aos documentos publicados por ano, é possível notar que a produção científica, né, apresentou um crescimento ao longo das últimas décadas, especificamente com um aumento acentuado a partir de 2010. Entre 1984 e o início dos anos 2000, o número de publicações manteve-se relativamente baixo e estável. A partir dos anos 2000, observa-se um crescimento progressivo que ele acaba se intensificando após 2015, no ano marcado pela assinatura do Acordo de Paris, quando o tema ele acaba ganhando uma maior centralidade nas agendas políticas e científicas internacionais. A produção científica por países, é possível observar que a produção científica ela está concentrada especificamente em alguns polos
sobretudo na América do Norte, Europa e Ásia, com uma menor participação da América do Sul. Entre os países analisados, os Estados Unidos e a China, eles lideram o ranking em número de publicações, representando juntos 46,9% do total produzido no período de 2019 a 2024, seguido por Reino Unido, Alemanha e Austrália, países tradicionalmente consolidados na produção científica internacional. Principais palavras-chave associadas nas publicações. Então, para realizar essa rede de ocorrência, nós utilizamos o software VozViewer. Nesse caso, o software identificou 6 agrupamentos distintos de palavras-chave, representados por cores diferentes. Cada cor ela sinaliza um conjunto de termos com maior proximidade temática, evidenciando áreas de pesquisa relacionada. Essa diferenciação cromática ela permite identificar quais temas têm sido mais explorados e como essas áreas de pesquisas estão interconectadas. Na análise inicial, nós identificamos que o termo deslocamento refere-se aos artigos que consideraram o deslocamento forçado como um tema central. Foi mencionado em 86 documentos, pouco mais de 0,5% de toda a literatura analisada. Embora a ligação entre eventos climáticos extremos e deslocamento seja clara, as pesquisas focadas nessa interação são relativamente novas. Nesse slide, nós temos a mesma rede do slide anterior, apenas com um zoom nesses temas centrais. Então, o termo deslocamento ele foi categorizado como a cor verde, indicando uma associação com um grupo específico de palavras-chave, que inclui justiça, vulnerabilidade, desastres e adaptação. Essa associação ela ressalta como as mudanças climáticas exacerbam as desigualdades já presentes no sistema, afetando desproporcionalmente aqueles que menos contribuíram para as mudanças climáticas. Além disso, o deslocamento mostra conexões com outras palavras, como seca, aumento do nível do mar, temperatura e saúde, revelando que o deslocamento está ligado, na maioria das vezes, a uma variedade de fatores climáticos e de saúde. Essa interação, ela acaba destacando a complexidade dos desafios enfrentados pelas populações deslocadas e sublinham a necessidade de abordagens integradas para mitigar os impactos das mudanças climáticas sobre essas comunidades, né, as comunidades mais afetadas pelos impactos. Nesse slide, nós temos a evolução temática, né, do grupo de palavras-chave. Nós definimos para todas as nossas redes um mínimo de 40 ocorrências para realizar a nossa rede. Então, na análise específica de palavra-chave, o termo justiça revelou que a sua incidência, né, ela está representada pela cor amarela, ela indica um aumento recente nos estudos. Além disso, o que chama mais a atenção é que o termo direitos humanos, ele não alcançou o limiar mínimo de ocorrência, né? No caso, 40 ocorrência. Então, ele não aparece nessa rede. Essa ausência em si, ela constitui um resultado relevante, pois evidencia que, mesmo diante do crescimento da literatura sobre mudanças climáticas e deslocamento, a dimensão dos direitos humanos ela permanece marginal. Então, a baixa incidência desse termo reforça a lacuna identificada no estudo, identificando a necessidade de maior integração entre debates jurídicos, sociais e até mesmo ambientais. Nesse estudo, né, nós destacamos que o deslocamento forçado por eventos climáticos extremos, ele é uma questão complexa que demanda uma integração entre direitos humanos, justiça climática e políticas públicas inclusivas, e a análise bibliométrica ela revela avanços e lacunas, identificando caminhos para pesquisas futuras, ações mais direcionadas. Gostaríamos de agradecer à CAPES e à FAPESP pelo apoio e financiamento das bolsas.